Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, boa noite Gustavo, Elisandra, Thaís, sejam bem-vindos, boa noite. Obrigado pela presença aqui de vocês, Janice. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma live hoje com o Alexandre Magno. A gente vai falar de um tema relevante que nós todos estamos aí ansiosos, né? Muito ansiosos, né? Boa noite, Canudo. O Alexandre já deve estar entrando também, acabamos de conversar. E aí eu vou chamar ele aqui para a gente começar esse bate-papo também. Ok. Ok. Pessoal, boa noite a todos. Vamos chegando. Vou pedir para vocês estar mandando aí o aviãozinho aí para os amigos, para os outros empreendedores, empresários. A gente está fazendo mais essa live, esse bate-papo legal que a gente vai estar fazendo aqui com o Alexandre. Então manda aí o aviãozinho, convida mais pessoas. Quanto mais pessoas a gente tiver. Boa noite, João, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Leandro. A gente está preparando uma live, aí o Alexandre já está aí. Antes da gente começar, a gente está preparando uma live. Vou te chamar aqui, Alexandre. Eu gostaria até que vocês, eu gostaria de ouvir ter um comentário aí de vocês. E aí, Alexandre? Tudo bom, Elinho? Bom demais, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô joia, tá joia, o som tá bom. Ah, que bom, tô te ouvindo bem também. Como é que tá as coisas, tudo jóia? Dentro do possível tá tudo bacana, né? A gente com saúde, o resto a Isso, gente vai tocando aí. é isso mesmo. Vamos correndo para cima, né? Não pode parar. Ô Alexandre, até eu estava comentando com o pessoal aqui enquanto você entrava. Boa noite, Maicon. Amanhã a gente vai fazer uma live e nessa live a gente vai estar abrindo. Seria uma live de interação. Então, até eu gostaria dos empreendedores, empresários que estão participando da live, que se manifestasse, quem tiver interesse de estar participando dela, a gente vai estar abrindo para 2 empresários, Alexandre. A gente está fazendo um bate-papo na live ao vivo, né? Isso no dia de amanhã, então tem muita gente que tem as finanças, a gestão, e aí é uma oportunidade da gente estar se interagindo mais com o empreendedor. Então quem tiver aqui na live, tiver interesse de participar amanhã, que quiser participar ao vivo comigo aqui, eu vou estar convidando, eu vou estar chamando para quem se manifestar. Alexandre, eu gostaria de primeiro te agradecer pela tua disponibilidade, pela oportunidade de ter você aqui comigo. Sei dos seus compromissos, a tua vida corrida como é, e ter a oportunidade da gente estar batendo um papo com o público aqui de micro e pequenas empresas. Eu tenho feito esse trabalho desde quando esse meteoro caiu nas nossas vidas, nas nossas empresas. Eu venho fazendo um trabalho para estar contribuindo com os empresários. A gente criou um grupo no Telegram, que a gente tem colocado conteúdo gratuito lá, planilhas, ferramentas, informações atualizadas sobre o que está acontecendo no mercado, nesse momento. E a gente tem feito uma série de lives. Na semana passada a gente fez uma série chamada Superação Empresarial. Vários consultores, várias pessoas falando sobre liderança, sobre estratégia, falando de finanças, falando de vendas. E nessa semana, ontem, a gente fez uma live com o Francisco, que você conhece, que trabalha com o Sebrae na micro-região de Varginha. E a gente está fazendo essa live hoje, onde
nós trouxemos aí o tema, né, o desafio de se reinventar como empresário em tempos de crise. Para quem está me vendo aqui pela primeira vez, eu sou o professor José Benedito, trabalho com consultoria já há 10 anos, e essa é o intuito desse trabalho, está oferecendo conteúdo, orientação, está levando uma mensagem para os micro e pequenos empresários, para que a gente possa estar superando essa fase, esse momento, como você mesmo disse, Alexandre, dentro do possível. E eu gostaria que você, antes de a gente entrar no assunto, que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Alexandre, para que todos aqui pudessem, então, compreender melhor aí você e o seu papel aqui na nossa região. Tá, então, boa noite a todos. Zé Benedito, eu agradeço aí o convite, e a gente se vê tão pouco, apesar de vários contatos, né? E a gente está tendo essa oportunidade nesse momento aí. Pois é. Antes de eu estar presidente do Sindicomércio, que é o sindicato que tem abrangência em 46 municípios aqui da região do sul de Minas, começa em Extrema, vai até Itajubá, são aproximadamente 15 mil empresas. Eu estou como vice-presidente da Federação do Comércio e como vice-presidente da Federaminas. Mas antes de tudo isso, eu sou empresário, né, de uma micro pequena empresa há 30 anos. Então foi por meio deste trabalho enquanto empresário que eu pude participar do meio associativo, do meio sindical e hoje participando dessas federações. Estou no conselho do SESC também, né, do SESC estadual e no conselho do SESC nacional. Todos os cargos voluntários, mas que sempre acrescentaram muito à minha vida enquanto profissional e também na minha vida pessoal. Então, poder participar hoje dessa live, dentre tantas outras que a gente está podendo assistir ou participar e comentar um pouco sobre o tema, dizendo que, na verdade, a gente está começando do zero, né? A experiência minha de empresário nos últimos 30 anos, ela vem, sim, para ter um passado, mas depois do Covid é uma página em branco, é algo muito novo que a gente vai começar a reescrever aí a nossa história. Legal, muito bom. Pessoal, vocês já perceberam aí, o Alexandre vai trazer muito da sua experiência, da sua vivência, não só como empresário, como empreendedor, mas também de diversos outros empresários e empreendedores, né, Alexandre, que te procuram diariamente para conversar com você, para pedir orientação. Então, manda um aviãozinho, convida outros empresários, outros empreendedores. Eu tenho certeza que vai ser muito rica essa nossa conversa e ela vai poder agregar no dia a dia de vocês e nesse momento tão importante. Alexandre, eu vou começar por onde você já encerrou a sua fala, né? Quando a gente fala de se reinventar, a gente está falando de começar do zero, né? Como você mesmo disse. É um processo contínuo. Antes dessa crise, a gente tinha já nas nossas análises, nas nossas observações de mercado, nas observações dos nossos negócios, sempre essa fala da importância de se reinventar, de inovar, de buscar fazer coisas diferentes, ainda mais na velocidade com que as coisas acontecem nos dias de hoje. E aí vem o Covid-19 e nos traz realmente, aí abre uma cratera, um horizonte totalmente adverso, totalmente diferente de tudo que essa humanidade já viu. E aí vem para nós essa necessidade de recomeçar para muitos, ou de fazer algo diferente. Como que você tem vivenciado isso na prática, dentro do teu negócio, e como que você tem orientado e conversado com outros empreendedores que eu sei que te procuram e querem te ouvir também nesse momento? Bom, Zé, acho que a gente vai ter que fazer vários recortes, né, nessa explicação. Primeiro falando do Alexandre enquanto presidente de uma instituição que representa o comércio, né, atacado e varejo, e como vice-presidente de uma federação. Primeiro, destacar a importância dessas instituições terem pessoas técnicas. Técnica na área jurídica, na área administrativa, técnicos na área de economia. Toda essa parte técnica que não era valorizado, tanto pelos nossos representados, empresários, quanto que por muitos sindicatos também. Hoje foi de grande valia a importância desse técnico para poder dar o feedback da informação o mais rápido possível, para que nós pudéssemos tomar ações dia a dia, né? E daí eu vou para falar de uma federação do comércio e de uma Federaminas, que eu participo das duas. Então, nesse momento, a gente viu as grandes lideranças dos nossos presidentes, né, da Maria Luísa, à frente da FEComércio, e do Valmir, à frente da Federaminas,
que conseguiram aglutinar vários presidentes de associações e sindicatos para que a gente pudesse municiá-los com informações para que eles, por meio das confederações e da federação, pudessem estar transacionando, negociando ações, seja no governo estadual e federal. Então, se a gente teve algum avanço nesses últimos dias com relação à micro e pequena empresa, aos empresários, seja tanto na questão de crédito quanto na questão tributária, foi porque essas federações, e aí quando eu digo as duas que eu participo, mas aí a gente pode falar de uma FIENG e de tantas outras que estão participando ativamente e buscando um ponto de equilíbrio entre Estado e iniciativa privada. Então, esse é um ponto importante para a gente poder deixar destacado num recorte da fala que tantas instituições, e como eu tenho uma loja de material esportivo há 30 anos, converso com vários educadores, né, da área de educação física, e muitos não valorizam as suas entidades de classe, né? Então, às vezes, por que eu vou pagar um conselho de educação física? Por que eu vou pagar uma OAB? Por que eu vou pagar um sindicato, uma associação? E daí, num momento como esse, que há essa pandemia, onde todo mundo precisa de um socorro, aí todo mundo quer que a instituição faça alguma coisa. E graças a Deus, a gente está vendo que as instituições, na sua grande maioria, estão com bons líderes que estão buscando fazer a diferença, né, para o todo. Então, isso é importante. Enquanto empresário, e trocando ideias com outros empresários, foi o que você disse aí na sua fala. A gente sempre discutiu que as coisas acontecem muito rápido, mas o muito rápido antigamente para ser muito rápido, era 90 dias, 60 dias, 30 dias. Agora as coisas estão acontecendo de um dia para o outro, quando demora muito é uma semana. Então, a todo momento a gente está tendo que se reinventar. É um momento, sim, de não ser... como que eu diria? A gente não pode pensar somente no eu empresa. Nós temos que pensar nos nossos colaboradores, porque é uma corrente. E essa corrente ela tem que ser recíproca dos dois lados. E os colaboradores começarem a pensar nas suas empresas também. Então, esse momento que foi transacionado com o governo para que criasse essa legislação da flexibilização, né, da questão de horário de trabalho e do modo de trabalho, muito empresário ainda não fez essa mudança. Não sentou com o seu, né, colaborador. E isso vai impactar daqui uma semana, 10 dias, 15 dias. Então, a gente tem que ser muito rápido, muito ágil, né, e pensar de forma diferente. Ou seja, sempre era para pensar, eu tenho falado isso nas reuniões e com alguns colaboradores. Há 6 meses atrás, qual que era de praxe a questão do marketing? Pensar fora da caixa, né? Agora eu estou falando, vamos pensar dentro da caixa, mas o porquê de pensar dentro da caixa? Porque quando a gente sai de casa, eu costumo falar que a gente põe uma máscara, né? E a gente não é a gente é um super-herói que quer fazer algo pelo sindicato, pela federação, pelo nosso comércio. E aonde que a gente a gente, como gente? É dentro de casa, porque aí você tira toda a sua armadura. Então, quando eu falo para as pessoas, vamos pensar dentro da caixa agora, tirar todos os seus medos, seus desejos e falar assim, vamos buscar algo realmente diferente, né? Porque tem muita coisa que trava a gente por conta de medo e de alguns desejos. Então, fazer a diferença dessa forma. Não sei se está sendo colocado de uma forma como... Está dando para entender o que eu estou colocando? Não, com certeza, com certeza. O pessoal fica à vontade também para fazer pergunta para o Alexandre, quiser fazer algum comentário, né? Fica à vontade, crava o dedinho no coraçãozinho se você está gostando dessa fala que o Alexandre fez agora. Quanto mais relevância tiver, o Instagram entrega para mais pessoas, né? O que a gente está conversando aqui agora. Essa live também vai ficar depois, viu, Alexandre? Salva lá no YouTube. Ela vai estar à disposição também do pessoal que quiser assistir. Tem aí uma pergunta do Gustavo, né? Cobertura do comércio de Pouso Alegre, antes de outras cidades da região. O consumo está acontecendo. Essa questão do consumo, inclusive, né, que o Gustavo está perguntando, a gente tem visto nessa última semana, né, já um movimento em alguns municípios, né, que as empresas vêm abrindo sem aglomeração de pessoas, aqueles que não são estabelecimentos essenciais, né, com uma série de regras da vigilância sanitária
A gente tem visto isso acontecendo em algumas cidades nesses últimos dias. Mas a gente sabe que o elemento segurança e confiança para consumo é algo que ainda vai ter que ser conquistado, né? Tanto nós, enquanto empresários, a gente está um pouco receoso quando se fala em investimento e algumas decisões, como também o próprio consumidor no ato de comprar, de consumir. Como que você, enquanto representante das entidades, né, e como também empreendedor, empresário, tem percebido essa questão da confiança, dessa retomada da confiança para o consumo? Como é que você enxerga isso? E no caso específico de Pouso Alegre, como que tem acontecido essa questão, Alexandre? Bom, o comércio de Pouso Alegre aconteceram duas situações num prazo muito curto. No prazo de 10 dias, houve um decreto de fechamento e, posterior, foi revogado e pôde abrir. Mas é o que você falou, é questão de confiança, é a questão agora do consumo consciente, porque não adianta eu, enquanto empresário, querer vender se ali para frente eu também posso não receber, né? Então, Uhum. assim, é um momento de reflexão de todos e é um momento de algumas coisas que não podem parar. Exemplo de empresas que têm duplicados para pagar, que vão ter que negociar com seus fornecedores, empresas que têm o seu aluguel para pagar, que já ficaram paradas aí por 15, 20 dias, né? E muitos donos de imóveis têm o seu terreno, têm o seu imóvel, e às vezes dependem exclusivamente desse imóvel, e é direito deles também recebê-los, né? Então, assim, é Sim. importante que haja essa comunicação, que haja esse diálogo para que as pessoas possam chegar num denominador comum, né? Que fique bom para ambos. E é o Gustavo, né, que fez a pergunta. Isso. Com relação ao movimento do comércio, ele está muito pequeno. Mas muito pequeno mesmo, justamente pela confiança, porque as pessoas não sabem se o mês que vem irão receber o salário, de que forma que irão Uhum. receber e como que elas vão gastar, né? A minha loja é na área de material esportivo, e aqui falando enquanto empresário, a gente tem visto e eu tenho lido vários artigos que a tendência dos próximos anos é o consumo pela qualidade de vida, né? Em todos os sentidos. Então, assim, a nossa loja, ela vende tênis, vende roupas, acessórios para prática esportiva. Então, a gente está entrando nessa linha da qualidade de vida, da prática esportiva, seja em casa, né? Estamos fazendo parceria com personagens de academias, com as academias, para que possam dar as aulas por meio das nossas redes sociais. E dessa forma, um dando a mão para o outro, onde eu não cobro nada do personal, o personal não cobra nada do aluno, e a gente divulga esse trabalho e os produtos. Mas não temos assim, uma resposta, a gente está experimentando. Criamos Uhum. dentro do grupo nosso de loja grupos de WhatsApp para poder vender, porque enquanto empresário, o que as pessoas chegavam num comércio de rua? O dono às vezes não ficava no comércio e falava, como é que foi o movimento hoje? Né? Aí o funcionário falava, hoje não deu movimento. Aí o que a Uhum. gente tá levando agora para essa mão de obra? Vamos sair do meio físico e vamos para o virtual. No virtual, o movimento ele é gigante, é uma Uhum. avenida a todo vapor. Aberta. Então, você tem que se movimentar a todo momento, senão alguém te atropela, né? Então, a gente está tentando desenvolver também uma plataforma que possa ajudar as micro e pequenas empresas. Aí eu falo, enquanto representante do sindicato, estamos negociando com algumas... Já temos parcerias com plataformas nacionais, mas a gente está querendo trazer para uma linguagem mais da micro e pequena empresa, porque a média empresa e a grande, ela sempre vai ter um profissional para mexer na rede social, no e-commerce, né? E é pequeno dificilmente. Então a gente tem que fazer uma coisa mais simples, mais acessível, para que o empresário veja não como despesa, mas sim como investimento, para que ele possa permanecer. Porque, na minha visão de Alexandre, enquanto empresário, se nós não estivermos com o nosso negócio pelo menos 50% daqui para frente na área digital, nós não existiremos. Esse comércio que eu tinha durante 30 anos, ele não existe mais. Eu quero te fazer uma pergunta nesse sentido. Antes desse momento que a gente está vivendo, você já tinha uma presença de venda online no seu negócio? Você já fazia essas operações?
ou você também tá começando agora ou intensificando agora e já fazia alguma coisa antes? Zé Benedito, o ano passado eu aprendi com um amigo de Belo Horizonte que plano B sempre vai ser plano B, enquanto não for plano A. Entendeu? Então, assim, como a nossa empresa é uma empresa familiar, e eu com várias ações, né, no sindicato, na Câmara de Conciliação e Mediação, que eu também trabalho na área dos meios alternativos de solução de conflitos, e nas federações, então eu sempre pus como plano B a questão do e-commerce nosso. E agora o que era para acontecer até o final do ano tem que acontecer até o final desse mês, no máximo até maio tem que acontecer. Então, assim, é uma dica. Plano B vai ser sempre plano B. Se vocês não colocarem como plano A, não vai realizar. Ô Alexandre, esse seu depoimento ele é muito rico, muito poderoso, né? Porque você tem outros empreendedores. A gente sabia dessa importância das redes sociais, que para muitos de nós era o plano B, como você está falando, essa vivência sua, e agora faz parte dessa reinvenção, colocar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, como você mesmo disse, como algo constante, né? Eu já me surpreendi algumas vezes, eu ficava muito surpreso, né, nas minhas andanças de consultoria. Eu me lembro que uma vez eu cheguei numa empresa, ela tinha um faturamento pouco mais de R$ 200.000. E desse faturamento dela, 80% do faturamento dela era online, era venda pela internet. E mesmo para a gente que está no dia a dia, lidando com diversos empresários, o mundo offline ainda era uma realidade muito presente, né? Então, esse momento de se reinventar, de ressignificação das nossas atitudes, das nossas ações, e principalmente de deixar o nosso mapa mental aberto para esse novo, para esse mundo, que é um outro mundo, o mundo digital é outro universo, né? É extremamente relevante. E dentro do que você está vivendo hoje, o que tem sido a maior dificuldade, ou o maior desafio que você está sentindo nessa adaptação do online? Tanto você, enquanto empresário, empreendedor, como também a equipe. Como é que tem sido esse direcionamento? Como é que tem sido aí essa adaptação? Ô Zé, é uma coisa assim... para mim, eu falo assim, eu fiz todos os esportes que você imaginar na vida, mas nunca fui bom em nenhum. Mas sempre gostei de fazer todos, entendeu? Mas isso me despertou assim, algo dentro do Alexandre que gosta de competir demais. Eu sou muito competitivo e gosto muito do desafio. E esse problema me jogou na loja de uma forma que para mim foi sensacional, porque eu estava muito afastado. A loja que eu participo, né, com a família, o nome dela chama, vou fazer uma propaganda, né, que tem o pessoal assistindo aí, e se alguém quiser comprar um tênis, me dá um desconto aqui na live, que eu dou um desconto quando for comprar um tênis comigo na live. Né? Perfeito. Mas quando eu montei a loja, eu não sei o pessoal que está assistindo qual que é a idade, mas eu estou beirando meus 47 anos. E quando eu montei a loja, na época, a inflação era em torno de 80% ao mês. Você imagina isso? Imagina se a gente falasse hoje numa inflação de 80% ao mês. Então, para quem está nos escutando, você comprava um produto por 10, no mês que vem ele custava 18. Então, imagina como que era isso no comércio para uma pessoa trabalhar. E a minha loja chama Portinhola, porque Portinhola é uma porta pequena e quando eu montei ela era num porão. Então, assim, eu não tinha fornecedor direto na época, quando eu montei. Eu não tinha vitrine e ninguém ia vender para mim porque era um porão. O que eu fazia? Eu ia até o interior de São Paulo, negociava com, às vezes, um dono de uma loja no shopping muito grande, que tinha um estoque gigante, que ia ficar parado. Ele vendia para mim, eu dava cheque para 30, 60, 90, eu ganhava somente a inflação. E quando a gente diz somente a inflação 80%, é porque eu não ia comprar produto mais nenhum naquele valor. Eu tinha que me virar naquele mês. E de repente a loja está andando nesses 30 anos, né? Nós estamos aí em crescimento. O ano passado nós investimos uma nota e montamos a 4ª loja aqui na cidade. Parabéns, que bom. Imagina a situação, a loja de 280 metros quadrados. E daí, de repente, Fantástico. com 3 meses, a hora que a gente está planejando pagar o investimento dessa loja esse ano, vem o corona. Então, assim, para mim está muito... Tá empolgante. Se eu falar para você que está ruim, por enquanto eu não senti. Eu estou sentindo desafiador.
E a dificuldade as pessoas que eu tenho lá, os 30 colaboradores que teriam que fazer a venda no balcão, nós estamos tendo que ir para a rede social e fazer a venda na rede social, né? Então, tudo isso está sendo algo novo. O novo, ele surpreende, né, de várias maneiras, boas e ruins. Mas eu falo que nesse momento a gente tem que estar em movimento, mesmo que seja um movimento dentro de casa ou um movimento dentro do seu escritório, você tem que estar em movimento a todo momento, porque as coisas vão acontecendo. Elas vão acontecendo. O que não pode e o que vai acontecer também, e daí, assim, é uma reflexão de um outro grupo que eu participei de um bate-papo, onde a pessoa foi muito clara, onde ele disse o seguinte, que existiam milhares de empresas que estão sobrevivendo há 3, 5 anos achando que elas existiam, mas na verdade já era para ter sido fechado. Essa empresa já não era para existir, né? Não foi o Covid, né? Não foi o Covid. Então que tomara que esse empresário tome essa consciência de que talvez o negócio dele não tenha sido bem estudado, mas que não desista do empreender, de ser um empreendedor, porque ser empresário no país é magnífico e é mágico e é muito difícil, né? Sem dúvida. E nesse sentido que ele possa buscar, de repente, um novo empreendimento. Mas vai ter o lado bom. Apesar de tudo, vai ter o lado bom, né? E hoje eu estava lendo um artigo onde ele dizia que o que aconteceria daqui 10, 15 anos está acontecendo em um mês. Então, olha que loucura, né? Perfeito. E vai acontecer está acontecendo nesse um mês, e daqui para frente nada mais vai ser igual nesse sentido, né? Sabe, Alexandre, a gente tem falado nas lives e nas consultorias, nas reuniões individuais que a gente tem feito, que uma palavra de ordem que nós temos agora é a importância da profissionalização. O pré-crise, antes dessa crise do Covid, essa questão que você falou, ela é uma grande realidade, é uma dura realidade, né? Nós temos aí mais de 90% das empresas no nosso país são micro e pequenas empresas. Isso. Pessoas que chegaram nesse momento da crise econômica, muitas delas alavancadas financeiramente, com alto endividamento. Quando uma empresa fecha, né, eu tenho até alguns vídeos que eu falo isso, o dia que ela fecha não é o dia que ela quebrou, que ela fechou. Muitas delas começaram a quebrar, a fechar 3, 4, 5 anos atrás. Quando você fecha os olhos para um processo mal feito, por uma situação de ineficiência dentro do teu negócio, quando você fecha os olhos para não analisar os seus indicadores, os seus números, por exemplo, são situações que vão te trazer consequências. E aí a gente chega nesse momento pré-crise, muitas pessoas muito debilitadas para esse momento. Eu vi que até o JP Morgan, né, fez uma pesquisa mostrando qual que era o tempo de fluxo de caixa que uma empresa aguentava em vários segmentos, restaurantes, varejo, indústria, não sei se você chegou a ver. E o fluxo de caixa médio era de 27 dias. Se a gente trouxesse isso para a realidade do Brasil, realidade brasileira, de micro e pequenas empresas, o número é menor que 27 dias. Muitas empresas não têm um colchão financeiro, ou não têm um resultado para aguentar 27 dias, 30 dias, 60 dias, né? Então, é um momento que a gente está tendo a oportunidade de se reinventar, como a gente está falando, mas de muito aprendizado. O que eu poderia efetivamente, na prática, ter feito na minha vida pessoal e no meu negócio antes, para que eu pudesse amortizar o que está acontecendo agora? É uma reflexão muito rica, muito importante, para a gente não repetir os erros lá na frente. Porque as coisas vão ser diferentes, as coisas vão mudar, isso vai passar, né? Então a gente precisa ter essa consciência para começar um novo caminho, uma nova trajetória, acertando mais, procurando errar menos, ser mais eficientes, entender mais a essência daquilo que nós nos propomos a fazer. É realmente um momento de reinvenção, de análise. E nessa última fala que você fez, além dos papéis que você representa, de representatividade que você possui, e dentro da empresa com os 30 colaboradores que você falou, eu queria que você trouxesse um pouquinho da tua visão sobre a importância da liderança. O papel da liderança nesse momento, o reflexo da fala do líder
do comportamento do líder para esse momento de reinvenção no seu ponto de vista? O que você tem para trazer para a gente nesse sentido? Zé Benito, eu falo que mais do que falar, a gente tem que fazer e agir, né? Então, tem muita gente que fala, vai nas redes sociais, pega aqueles textos lindos, coloca, replica um monte de coisa, e daqui a Mas pouco na prática... chega perto do colaborador dele e começa a reclamar da vida. Então, assim, é agir, né? Todo dia, eu agradeço a Deus pelo dom da vida, e eu falo que na minha vida nunca deu nada errado. Tudo que deu errado deu muito certo, porque não era para ser naquele momento, né? Então, assim, você perguntar de frustração para mim, o que eu já tive de frustração assim, é enorme, mas o que eu também já tentei de coisa foi enorme também. Então, assim, errei de um lado, mas acertei do outro, né? Então, hoje, você vê, eu estar presidente de um Sindicomércio, que são 15 mil empresas, 46 municípios, ser vice-presidente numa federação. Pouso Alegre nunca teve um vice-presidente na Federação do Comércio, né? Estar na vice-presidente do Federaminas é porque eu fui ousado de ficar batendo na porta, reclamando, buscando os direitos nossos. E é isso. E daí, assim, aquele que está no mimimi, que está chorando, seja empresário ou colaborador, esse vai ficar apertado. Agora, aquele que está disposto a utilizar a saúde que ele tem, né, a sorrir para a vida, esse daí vai fazer toda a diferença. Então, assim, nos nossos colaboradores, eu fiz a reunião com eles, eu tenho feito a reunião com eles todos os dias. Eu fiz uma reunião grande no início da semana, na quinta-feira, para que eles pudessem ter a reflexão de sexta, sábado, domingo. Na segunda, a gente fez o start de um trabalho e falei para eles, nós vamos acertar juntos ou errar juntos. Se errar, tá todo mundo errando, mas a gente tem que tentar. E nesse sentido, o mais bacana é que a evolução de ontem, segunda, para hoje, ela foi assim transformadora. Já foi 100% do que estava acontecendo de ontem para hoje. E a gente tem uma meta até sexta-feira, porque as metas nossas vão ser de segunda a sexta. E na sexta-feira a gente tem uma meta, essa semana, que foi estipulada por eles. Cada equipe estipulou sua meta. E daí, na outra semana, quem vai dar a meta para eles sou eu, porque eu tenho a minha meta. Eu preciso saber deles qual é o potencial que eles acham. Eu sei o que cada um pode fazer. E agora é a hora também, enquanto empresário, enquanto líder, você descobrir o que tem de melhor. Porque defeitos todos nós temos, né? Sim. Então, agora, às vezes, você tem um cara que é um puta vendedor do balcão, que ele não vai ser um bom vendedor online, né? Perfeito. Mas a rede offline, ela precisa permanecer. Então, nós temos que ter as duas em conexão, a offline com a online, né? Eu falo, enquanto representante do sindicato, eu falo para meus parceiros. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. É que tinha travado a imagem, mas já está tudo bem. Pode continuar. Eu digo lá no Sindicomércio, com os nossos colaboradores, que nós temos que ter a nossa rede offline. O que é a nossa rede offline? São todos os parceiros que oferecem benefícios para os nossos representados. Então, se a gente fizer com que a rede offline ela interaja com a rede online, a conexão ocorrendo da forma correta, a gente vai ter resultado, né? Sim. Então, assim, enquanto líder, eu nem sei se eu posso me considerar um líder, mas eu sou um cara que põe a cara a tapa. Assim, o exemplo que eu digo é ter otimismo, é trabalhar, é planejar, é ter a meta sua e o foco do que você quer. Não adianta agora também você querer dar tiro para todo lado, né? Vamos fazer degrau por degrau. A natureza ensina que não faz nada da noite para o dia, então as coisas vão acontecendo, né? Há esse fluxo de energia que as coisas, quando você está com boa intenção, está trabalhando e entende daquilo que você está fazendo, não tem jeito de dar errado. E eu estou muito tranquilo, porque se der errado para mim, o resto, então, meu amigo. Então, assim, não sei o que vai acontecer com o resto, porque nós estamos trabalhando direto, entendeu? É das 7 da manhã às 10, 11 horas da noite. Eu acho que a gente nunca trabalhou tanto enquanto representante de uma instituição, e foi muito legal acontecer isso, porque até então a gente achava que as pessoas não valorizavam o Sindicomércio. Só que o que eu tenho ligação todo dia de empresário e de contabilista, perguntando, pedindo, né, algum caminho, alguma coisa, isso está sendo muito legal. E graças ao suporte que a gente tem na Federação do Comércio, para o sindicato e o suporte que eu tenho também na Federaminas, a gente está podendo encaminhar muita coisa para que os empresários possam tomar as suas decisões.
E enquanto experiência minha de decisão, que eu fiz, e daí algum empresário pode ter feito diferente de uma forma melhor, a primeira coisa foi ajustar tudo que as normas legais estão permitindo. Então, primeiro, ajustar a questão dos colaboradores, como que ficou a questão da mão de obra. Agora, o segundo passo é buscar o recurso que a gente espera que o mais rápido possível seja disponibilizado como fluxo de caixa para as empresas. Sim, Paralelamente, eu já negociei com todos os proprietários de imóveis que a gente aluga as lojas, né? legal, E como a gente é importante. um histórico de bom pagador há mais de 10 anos, a maioria dos pontos, tirando o novo que a gente, né, alugou. Então, assim, foi tudo muito tranquilo, graças a Deus. Então, é isso. As coisas para nós hoje estão nessa sintonia. E agora é esperar esse mês de maio, ver o que vai acontecer para que a gente possa dar um novo passo, né? Mas até o final de abril, a gente já tem planejado o que a gente vai fazer. Ô, Alexandre, essa fala, tanto que você fez das instituições quanto da empresa, né? Ela reforça a importância do relacionamento. Relacionamento com os fornecedores, com os parceiros, essas conquistas que você teve nas suas negociações não foi fruto de ontem para hoje, é fruto de uma caminhada, de uma trajetória, onde, logicamente, que isso está carregado de verdade, de correção, de integridade, senão você não teria conseguido tudo isso. E dentro das entidades também, a importância de reforçar o papel institucional que as nossas entidades possuem. Essa busca que você mesmo mencionou dos contadores, dos empresários, reforçam mais do que nunca a presença de autoridade que as entidades possuem. Nesse sentido do associativismo, nesse sentido da representação, eu queria que você falasse mais um pouco da importância do empresário. Porque o empresário, muitas vezes, muitas vezes não, quase sempre, ele é solitário nas suas decisões. Muitas vezes ele se pega ali, vou por esse caminho, não vou por esse caminho, e ele precisa, muitas vezes, dessa ajuda. E aonde estão essas ajudas? Uma das fontes de ajuda são as entidades de classe. Fala um pouquinho da importância de termos entidades de classe, entidades fortes, representativas e de participar delas. Fala um pouquinho sobre essa tua visão, já que você tem uma experiência tão viva sobre isso. Ô, Zé Benedito, como esse tema nosso é de reflexão, né, não é são conceitos nossos, não são definições nenhuma, Sim, eu queria que todo mundo fizesse uma reflexão enquanto ser humano, enquanto que participa das atividades. Muitos aí moram em condomínio de casa ou moram em apartamento e tem o condomínio. E quanto que você participa de um condomínio no seu prédio, onde você mora, na sua residência, né? Ah, fulano de tal colocou o nome para ser o presidente, deixa ele lá que ele toma conta. Só que não é isso. Agora é ter o sentimento de pertencimento. E daí a gente vai mais além, vai para a questão de políticas também, de eleição de vereador, prefeito, deputado e presidente. Então as pessoas elas nunca deram valor a essa participação voluntária, né? Não é que nunca deram. Alguns dão, outros não. E quando a gente sim, fala do associativismo, eu já tive vários embates bons na associação comercial quando eu fui presidente e no sindicato, porque como são cargos voluntários, você ganha coisas que o salário não te dá. Então eu pude participar representando Minas Gerais há uns 6 meses atrás, uma reunião da Globo News, onde eu fui representando os empresários, o presidente na época da Federação do Comércio. Ele não podia, ele perguntou se eu poderia ir no lugar dele, junto com o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes. Então, assim, imagina a riqueza da excelente. discussão que eu participei, né? Que eu A pude experiência, né? e escutar uma coisa e ver outra coisa que a mídia também divulgou, sabe? Então, assim, eu vi a resposta e vi no outro dia o que saiu. Então, tudo isso faz com que eu, Alexandre, sempre gostei de participar, né? E esse participar e falar também, às vezes, você incomoda um lado e tem o né, participar, às vezes você fica Faz quieto, você não é parte. visto, e de repente você é visto, você pode estar incomodando ou não. Mas, de qualquer forma, eu nunca liguei para isso. E agora é um momento que eu trago para uma reflexão de todos que estão a poder participar. Participar, e quando eu falo participar, é ter tesão na palavra de estar
pertencendo àquilo que você está fazendo, né? Se eu estou hoje falando com você, quando você me mandou o convite, é porque, né, conheço a pessoa, sabia que a gente ia falar de um tema gostoso e tranquilo, eu tenho vontade de participar e vou falar. Na associação comercial, da mesma forma. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas delegam o que dá de errado para o outro, né? O que deu errado não é culpa minha, é do outro. E o que deu certo, ou foi sorte do outro, ou eu que ajudei. Então, assim, participar do movimento de associativismo, do movimento sindical na área patronal, é participar no erro e no acerto. É entender que uma instituição dessa, ela vai poder fazer uma negociação de forma mais abrangente, que você não teria condição de fazer enquanto empresário, enquanto a não ser que sua empresa fosse muito grande, né? E Sim. você mesmo já deu o exemplo aí que 90% dos empresários são de micro e pequenas empresas, né? Perfeito. Então, assim, uma associação e o sindicato vai poder negociar com um plano de saúde um valor que você não vai conseguir. É o caso do nosso sindicato hoje. A gente tem uma negociação com o Serpran, e aqui eu vou falar porque é transparente tudo, onde qualquer empresário e os seus representados podem fazer o plano por R$ 123,90 para qualquer idade. Olha o que é isso, para qualquer idade. Uma pessoa de 70 anos hoje, um plano desse não custa menos de R$ 1.000. Não. Então, ele participar de um Sindicomércio hoje, ele está ganhando dinheiro. E é isso que a gente tem que pensar dentro das instituições. Então, assim, empresário, pessoa física, advogado, participa da instituição que te representa, dedica o seu tempo, porque assim, não vai ser perda de tempo. Se você tiver ali de corpo e alma, com certeza você vai trazer alguma coisa, seja para o seu negócio ou para a sua vida pessoal, né? E tudo tem seu preço, né, Zé Benedito? Tudo tem seu preço. Se eu lembro quando você me procurou na associação, você lembra com uma agência de comunicação na época? Lembro. Competência sua e da agência de comunicação, do Eric lá da Tupã. Foi. Eu tinha escutado várias agências, durante 3 dias ninguém tinha me apresentado nenhum produto que eu tivesse comprado a ideia. Vocês chegaram sem marcar, eu falei, conta aí, só que vocês têm 7 minutos para me vender a ideia. Em 7 minutos me venderam 2 ideias que eu queria tudo. Então, assim, as duas, não queria, né, só uma. Foi. Então, é momento, acho que as coisas vão se comunicando, né? Eu tenho um filósofo que é contemporâneo, que chama Edgar Morin, não sei se você já chegou a... Já ouvi falar. Ele fala sobre a teoria da complexidade. E daí, o que é ser complexo? É ser tecido em conjunto. Então, a sociedade nossa já passou por vários paradigmas, né? Da fenomenologia, do positivismo, do marxismo. E o interessante da teoria da complexidade, do Edgar Morin, é que ele fala justamente isso, que ela é simples, apesar de complexa, é simples, porque tudo se comunica. E daí, no meu trabalho de mestrado de bioética, eu até complementei que a gente poderia não descartar nenhum paradigma da sociedade que a gente já viveu, mas que todos os paradigmas tivessem o ser humano no centro. Se a gente usar o ser humano como centro de todos os paradigmas, né, seja aí até no capitalismo, qualquer um deles, a gente vai poder desenvolver uma sociedade mais justa, mais harmônica. Talvez agora, depois do Covid, a gente resgate a humanidade, a humanização das nossas ações, porque a gente estava muito mecânico. E apesar de todo esse desenvolvimento científico e tecnológico, eu penso que a nossa sociedade nunca se comunicou como poderia comunicar. E agora a gente está... eu tenho visto aí, a gente está se comunicando mais. Uhum. A gente tá, eu, pelas redes sociais, eu nunca vi tanta foto de pôr do sol e de nascer do sol. Ou seja, a sociedade está começando a ver o céu, ver o infinito, né? Ver tanta coisa maravilhosa. Então, é isso. Eu acho que nós estamos num momento espetacular. Torcer para que pessoas, no número menor possível, se vá com esse Covid, né? Mas que a gente está num momento magnífico, eu acredito que nós estamos. Legal. Alexandre, você fez a fala da importância do associativismo, e aí eu gostaria também de fazer uma menção. Eu sou daqui de Paraguaçu, e aqui em Paraguaçu nós temos uma entidade, uma associação comercial e uma CDL extremamente representativa, né? Hoje nós temos o Nilson está aqui, firme. E a gente participa também lá da entidade.
E como você mesmo disse, né, a gente tem seus acertos, tem seus erros, mas a importância de estar oferecendo um bom trabalho para a comunidade, no caso a comunidade empresarial, que acaba estendendo esse tecido, essa complexidade, esse todo, né, essa totalidade, porque muitos colaboradores se beneficiam dos benefícios que são oferecidos pelas empresas, como você deu o exemplo do plano de saúde mesmo. A gente tem aqui um case de sucesso também na área de saúde, e a importância do empreendedor entender que ele não está sozinho, né? Buscar as entidades, buscar as instituições, temos muitas coisas a serem oferecidas, né? A gente tem um bom parceiro aí também, que é o próprio Sebrae, que a gente faz alguns trabalhos com ele. Então tem muitas informações, tem muita orientação. Então que o empresário, ele realmente, naquele seu momento, que ele está ali, de estar buscando uma alternativa, de estar buscando uma solução, que ele se lembre que ele não está sozinho. Tem muita gente, as instituições, muita gente realmente querendo ajudar e pronto para contribuir com ele nesse momento. Eu vi recentemente uma pesquisa até que o Valmir contratou pela Federaminas, que o Marcos Fábio lá de Divinópolis fez, né, falando sobre as micro e pequenas empresas no estado, fez uma pesquisa relacionada, se não me engano, à questão da empregabilidade, se tinha caixa, não tinha caixa. Acho que você deve também ter participado diretamente desse resultado, né? Em relação também a esse cenário das micro e pequenas empresas, né? Você falou de um passo a passo que você seguiu. Primeiro relacionado aos colaboradores, depois você fez um trabalho de estar renegociando com os aluguéis, essa questão do capital de giro também que você está observando. E como que você está vendo, nesse sentido, as instituições? A minha percepção, você falou da televisão que você teve lá com o pessoal, com o Paulo Guedes e tudo, a gente tem visto muita informação na televisão para as micro e pequenas empresas, mas que na ponta, na prática, ainda está muito lento esse processo. Você tem percebido isso? Você tem alguma informação sobre isso? Qual que é a tua leitura sobre isso nesse momento? Zé Benedito, a gente vive num país com muita burocracia, né? Com muitos passos a serem percorridos. Então, assim, a gente viu que aquele auxílio dos R$ 600 está acontecendo, né? Foi aprovado semana passada, está acontecendo. E a informação que a gente tem é que nos próximos 10 dias chegaria a questão desse subsídio para a micro e pequena empresa. Né? Nada oficial, mas extraoficial. E nós acreditamos que o governo tem essa ciência e essa consciência de que se não sair esse recurso, como você citou bem a pesquisa que a Federaminas fez aí, mais de 20% das empresas já não abrem. Né? Perfeito. Se não sair, elas já não vão abrir. E se sair, muitas ainda, dependendo do tempo, elas também não vão abrir. Então, assim, se a gente está falando aí de 2 mil mortos, 3 mil mortos pelo Covid, nós vamos estar falando de 9, 10, 15 milhões de desempregados a mais, fora os 12 que já tinha, né? Que a gente não está falando que é responsabilidade nem culpa de ninguém, mas é uma situação que vai acontecer porque se não tiver o fluxo de caixa, sem vender, como que eu negociei com o funcionário, eu vou pagar, né? Tá certo que do funcionário a gente tem por 60 dias um ajuste, mas o aluguel foi negociado, então tem que ter, né? E nesse momento eu tenho que estar correndo para poder fazer o quê? Buscar a rede social, buscar o e-commerce, as plataformas para poder estar vendendo o produto. Então, se nós não fizermos isso, ficarmos esperando o que vai acontecer, de que forma que vai acontecer, não vai abrir mais. Eu tenho visto algumas empresas que tomaram essa medida da suspensão do contrato de trabalho, que provavelmente no retorno desses colaboradores, nessa retomada, e a gente não sabe qual vai ser a velocidade que isso vai voltar, e a gente falou um pouco sobre a confiança, né, para o consumo. Existem cadeias muito grandes, né, que aí até o varejista começar a desaguar isso para o consumidor final. A indústria, o distribuidor acaba tendo aí uma morosidade muito grande, acaba que isso tudo traz índices, né, assim como da micro e pequena empresa sem o capital de giro, dessas empresas também não conseguirem suportar essas folhas que virão futuramente, se esse consumo também não voltar nessa retomada.
Eu tenho visto também essa questão do crédito para micro e pequena empresa, até li alguma coisa hoje que não é ainda oficial. Está demorando muito, no meu ponto de vista, e mesmo aquilo que já saiu, ainda há muita informação truncada. As instituições financeiras que estão distribuindo os recursos, elas têm critérios específicos, existem algumas questões de análise que eles estão batendo muito em cima delas. Então, na verdade, às vezes a gente vê uma informação, ou às vezes o empreendedor me liga e fala assim, nossa, Zé, mas eu vi que eu vou ter o crédito de 3,75, eu vou lá. Não é bem assim, é uma série de detalhes e de regras que muitas vezes a pessoa pensa que ela pode ter acesso e na prática não é bem assim. Fora a burocracia, que é o que você está comentando agora também, que até que isso realmente se transforme em realidade, isso leva um determinado tempo. E mais do que nunca a gestão, a qualidade de gestão nesse momento, de fazer boas escolhas para alongar um pouco mais esse caixa, o que for possível desse caixa, porque a gente não tem como saber o que está para acontecer na semana que vem ou na próxima semana, né? E uma coisa importante também, Zé, é que todo mundo reveja os seus custos, né? Todo mundo vai ter que reduzir os seus custos de alguma forma, né? Sim. E quando a gente diz reduzir, é ter o entendimento, né? A gente está, pelo menos aqui na nossa cidade e região, a gente está pregando muito para que ninguém demita ninguém, que segure o máximo os seus colaboradores, né? Para que a gente possa sair juntos dessa situação. Mas é preciso renegociar os aluguéis, é preciso renegociar as dívidas que já existem. Muitos empresários têm dívidas e a legislação também está permitindo, né, fazer essa renegociação. E a gente espera que aqueles que têm condição, no caso das grandes instituições e que tenham a possibilidade, que entendam que o país, igual você diz, ele é movimentado 60% da empregabilidade, mais de 50% dos impostos são pagos pela micro e pequena empresa. E que daí, o que vai adiantar uma indústria produzir se na ponta não tiver quem venda, né? Perfeito. E daí, outra coisa, daí a gente vai entrar nos distribuidores, porque se não tiver a loja de rua, vai ter que ter alguém distribuindo, mas vai ter que ter alguém na ponta, né? Sem dúvida. Como é que vai ficar isso? Então, é uma reflexão muito boa para todo mundo fazer. O papel seu de consultor sempre foi importantíssimo, agora mais do que nunca, mas também não é cultural, porque quantas pessoas que você já deve ter ido, a pessoa fala, não, para que consultor? Eu já sei de tudo, né? E a gente entende que a gente não sabe nada quando a gente começa a participar de uma consultoria, ver um técnico que entende mesmo. Então, é um momento assim mágico. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, é um momento de viver, né, essa experiência. Mas, como eu disse, está movimentando a todo momento para que a gente possa buscar a melhor solução, que não existe essa solução, assim, não tem nada pronto, né? Tudo que a gente sabia até 30 dias atrás, agora é tudo novo, tudo novo. É tudo novo, perfeito. Acho que eu reforço a importância dessa profissionalização mesmo, né? Um momento novo da gente se profissionalizar. Bem, Alexandre, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. O Instagram, que dá 60 minutos, ele corta. Então, antes que a gente fique muito pertinho de cair, eu queria deixar que você passasse uma mensagem final para os empreendedores, para quem está aqui, para quem vai assistir esse vídeo depois no YouTube, que você comentasse da relevância desse tema, de se reinventar, da relevância de enxergar e de entender esse momento, e também um pouco da tua visão do que você espera para frente, esse teu otimismo, né, com muito trabalho, com muita força. Queria que você usasse a palavra aí para deixar uma mensagem para todo mundo que está nos vendo aí agora. Tá. Zé, antes de eu deixar a mensagem, eu também gostaria que as pessoas refletissem um pouco. Aqui na cidade de Pouso Alegre e na região do sul de Minas, eu percorro muitos municípios e eu já ouvi vários vendedores, às vezes, falando assim, eu não dei certo na fisioterapia, eu vim ser vendedor. Eu não dei certo no direito, eu vim ser vendedor. Eles não entendem que vendedor não é uma segunda opção. Ser vendedor é a primeira opção. O vendedor é o que movimenta o mundo, né? Quem vende, vende sonho, vende produto, vende vontade de viver. Então, assim,
para quem quer ser vendedor, entenda que ser vendedor é uma profissão mágica. Ela é uma das profissões mais bonitas que existe, né? Então, se você não acredita que você pode ser um vendedor, não tenha como segunda opção, tá? Então, é isso. É uma vocação. Eu posso ser o vendedor. Ô, Alexandre, e o vendedor é tão amplo isso, né? Porque se a gente raciocinar na essência do que é ser um vendedor, a pergunta que vem por trás é: quem não é? Justamente. Quem não é vendedor? Quem não é vendedor? Todos somos, temos que entender que somos sim vendedores. A vida é uma grande venda. Continua. Então é só para que tenha essa reflexão. E com relação a esse bate-papo nosso, primeiro falar das federações, né, de uma FEComércio, de uma Federaminas, dizer para as associações e para os sindicatos da importância de participar dessas federações, porque nesse momento que a gente está vivendo, a gente está vendo a diferença que elas estão fazendo, que o seu corpo técnico está fazendo, né? O jurídico, o administrativo, o de negócios, o de economia, cada um no seu setor, né? O próprio da comunicação, de parceria. Então, a gente está vendo a importância dessa situação macro, que é uma federação. E daí Perfeito. O empresário, e nesse sentido, o empresário da sua cidade valorizar também as entidades, seja a associação comercial, seja a CDL, seja o Sindicomércio. Se não tem tempo para participar, que mande um representante, que comece a buscar informação, lembrando que nenhuma associação, CDL ou sindicato vai administrar a sua empresa. Se ela está errada, ela vai continuar errada. O que nós queremos e que nós devemos fazer é buscar uma estrutura que possa viabilizar o seu negócio por meio de parcerias, o sindicato por meio de uma convenção coletiva do trabalho bem negociada, né, com as cláusulas econômicas e sociais. Então, nesse sentido, é que a gente precisa que a sociedade entenda que ela precisa participar mais. Participar comprando, principalmente, uma coisa boa que eu não posso esquecer de falar aqui nesse momento que você está dedicando aí para nós aí poder ter essa abertura. Eu participo do Conselho de Turismo também do Estado de Minas por meio da Federação do Comércio. Ela tem uma cadeira e eu sou o representante. E nós temos levado a... Eu quero trazer agora para as pessoas. Se a gente, dentro do Conselho de Turismo, a gente chegou a uma conclusão, né, a uma conceituação de que se o mineiro visitasse Minas, a gente teria uma riqueza muito maior do que tem hoje, porque o mineiro visita o Espírito Santo, visita o Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e não visita Minas. E Minas né, é um país. É um país. Agora, eu quero trazer algo que talvez possa criar um conflito interno com algumas cidades, mas eu quero pedir para que cada pessoa da sua cidade consuma na sua cidade nesse momento. Consuma o máximo. Se tiver que comprar pelo e-commerce, busca o e-commerce da cidade. Se tiver que comprar no comércio, compre no comércio da cidade, porque é ali que vai girar a economia nossa. É ali que a gente vai conseguir manter a sobrevida por um período até que a gente possa ultrapassar os limites. E o que são os limites? Os termos serão os estados. Então, a hora que a gente conseguir socorrer Pouso Alegre, Paraguaçu, Varginha, Jacutinga, Monte Sião, todas as cidades, cada população que vive ali socorrer a sua cidade, daí a gente começa a viajar pelos outros estados, viajar pelo nosso país, para que a gente possa fazer o turismo no nosso país, fazer o nosso país ficar rico novamente, né? Perfeito. E daí, dessa forma, a gente começa a conquistar outros países aí futuramente. Mas é uma reflexão que eu peço. Por favor, consumam na sua cidade, consumam o trabalho do seu médico, do seu dentista, né, do seu fisioterapeuta. E peço também para que esses médicos, dentistas, fisioterapeutas consumam no comércio. Porque se a gente não mantiver essa comunicação de todos, esse consumo de todos, alguns vão sentir. E daí a gente vem no Edgar Morin, na teoria da complexidade, que tudo se comunica. Então, como que eu vou gastar no médico se o médico não gastou comigo? E vira essa bola de neve. Muito bom. Bom, Alexandre, mais uma vez, Deus lhe pague aí, gratidão pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, viu? Que Deus continue te iluminando aí com a tua inteligência.